Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versículos de 1 a 6. Primeiro Reis 17, de 1 a 6, que diz assim: Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amém? Feche os seus olhos, orem por mim, para que Deus me use, ore por você, para que o Espírito Santo também te dê a graça para que você seja ministrado. Ó Deus, Pai querido, ó Senhor, obrigado pelo privilégio, como bem já disse Epaminondas, de estar vivo e mais ainda, de estar aqui na Tua casa, Senhor, diante do Senhor, estar compartilhando a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Pai, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, meu Pai querido, que o nosso culto seja verdadeiramente aceitável ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado pela misericórdia e graça do Senhor, pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Continue nos ajudando a entender a palavra, Senhor, a assimilar, a estar abertos para ser ministrados pelo Senhor, Pai querido, a ser transformados, meu Deus, santificados, fortalecidos, ensinados, Pai, amadurecidos, meu Pai querido, na nossa caminhada espiritual, no nosso relacionamento contigo, Pai, para que também possamos melhorar o nosso relacionamento com o próximo e viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, refletindo um pouco sobre a história do profeta Elias, homem de Deus, esse Elias era tremendo, ousado no Senhor, viver na dependência de Deus, constantemente, ou viver na independência de Deus. O ser humano naturalmente precisa desenvolver, precisa se tornar independente no seu crescimento natural em muitas áreas da sua vida. Quando nasce, a criança é totalmente dependente, mas à medida que ela vai crescendo, amadurecendo, ela vai se tornando independente. Independente dos cuidados, independente financeiramente, independente até nas decisões. O ser humano precisa, na vida natural, ele precisa ter esse crescimento em vários aspectos da sua vida, ele precisa alcançar essa independência. Até mesmo em uma vida de discípulo, uma vida espiritual, ele precisa alcançar uma certa autonomia, aprender a buscar a Deus sozinho, a refletir na palavra sozinho, a orar, a enfrentar suas dificuldades diante de Deus pessoalmente. Tudo isso é maturidade e necessidade de crescimento, independente de que precisa que outro faça por você, porque o mesmo Jesus que está em mim está em você. O cristão precisa também aprender esses passos. Porém,
é uma tendência humana buscar independência em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. E às vezes isso bate também na área espiritual. Às vezes, em certos momentos, o ser humano tende a buscar a independência até mesmo de Deus, porque ele é tão completo, o ser humano é tão tremendo, que às vezes ele se sente suficiente, e aí incorre num grande perigo, às vezes experiências, maturidade, vai levando a pessoa a alcançar tanta coisa, que ele chega em algum momento e ele até se acha e tal, e isso é perigoso. Não devemos tentar viver a independência de Deus, porque é impossível viver a independência de Deus, porque é impossível. Eu trouxe o exemplo para a gente refletir sobre o exemplo de Elias, esse homem de Deus, tão tremendo, ousado, vivia uma dependência plena de Deus, e nessa dependência, ele viveu experiências poderosas, experiências tremendas, muito ousado. O Elias chegou na cara do rei Acabe, aqui nesse texto que nós lemos, e o rei, na verdade, era o responsável pela proteção da nação, ele tinha o exército, protegia contra os inimigos, e era responsável também por providenciar meios para que a nação prosperasse, ele era o líder que conduzia. E Elias, por causa da maldade, naqueles dias ali no Reino do Norte, a adoração principal da nação estava sendo ao deus Baal, deus pagão, deus importado lá da Fenícia, que a Jezabel trouxe, não é, a esposa do Acabe. Então havia uma apostasia tremenda, muito grande na nação naqueles dias, e para que o povo refletisse, que Baal não é Deus coisa nenhuma, e refletir sobre o erro que estavam cometendo, Elias chega na cara do rei, e fala: olha, eu estou dizendo para você aqui, que não vai chover, por anos, não é meses não, anos, até, segundo a minha palavra, até que eu diga, vai chover de novo. Então ele peitou alguém grande, ousado, mas por que Elias fez isso? Elias estava muito cheio da presença de Deus, ele estava muito ousado em Deus, ele estava ali não confiando em Elias. Elias era inclusive você lê a história de Elias andava, o máximo que a gente vê aqui é Elias andando mesmo, talvez tivesse até algumas escolas de profeta mais à frente, mas no início aqui o máximo, quando ele andava, era com 2, então não era lá esse grupo tão poderoso para estar enfrentando o rei, mas ele estava assim numa dependência tão grande, entregue a essa dependência tão grande de Deus, que ele não tinha medo, e ele fala isso na cara do rei: não vai chover. Então o rei, a vida dele ficou ameaçada, ficou em perigo, e Deus o escondeu, e manda ele para esse local, e ele fica lá por muito tempo. O riacho de Querite é um pequeno córrego, afluente do Jordão. O córrego logo, os córregos pequenos são os primeiros que começam a secar, não é, quando não chove, e o tempo foi passando, o riacho, e ele ali alimentado por corvos. Olha a experiência desse homem, ficou lá bebendo a água do riacho. Os corvos aqui para nós, às vezes falar corvo, é uma ave que a gente não conhece muito e tal, mas é uma ave de rapina, uma ave tipo um urubu, era uma espécie de urubu, trazia carne e pão para o homem de Deus. Experiência tremenda. O riacho seca, outra experiência maravilhosa. Deus fala: vá agora para a região de Tiro e Sidom, que eu já ordenei uma viúva lá para te sustentar. Elias vai para a casa dessa viúva, chega lá, outra experiência maravilhosa. A comida não acaba, o azeite não acaba, o trigo nem o azeite das vasilhas da viúva, e aquela família sobrevive anos. Nesse intervalo, nesse período de tempo, o filho da mulher morre. Elias, buscando a Deus, o filho ressuscita. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Elias vai enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo,
Lá ele desafia para provar, vamos provar quem é Deus. Baal não é Deus, então vamos provar. Aquele que for Deus de verdade, que vai mandar fogo vir do céu e virar. Falou, vamos. O rei lá aceitou o desafio, foi, orou a Deus, que vida aqui, intimidade com Deus, e o fogo caiu do céu, consumiu todo o holocausto, deu ordem, um homem, deu ordem, matou mais de 800 entre profetas, sacerdotes, tudo lá de Baal e de Astarote, matou aquele povo todo. Orou de novo, fala com ela, vou orar de novo aqui, e mandava o servo, vai olhar, orou de novo, choveu. Já tinha 3 anos e 6 meses sem chover. Ele falou, agora chegou a hora. Por que agora chegou a hora? Porque ele já tinha matado os profetas, já tinha provado que Baal não é Deus, não era nada, porque o povo ficou ali buscando que Baal mandasse cair o fogo, né? E nada de cair, se cortava no ritual e tal, nada de cair fogo. Mas quando ele orou a Deus e falou, Senhor, mostre que só o Senhor é Deus, o fogo caiu na hora, pá! Queimou o holocausto, lambeu a água. Esse é Deus. Para ele está resolvido, está claro, agora já pode chover. Esse povo aí, todo mundo vai converter agora, porque está claro aí quem é Deus e quem não é. E aí Elias vai orar e chove mesmo, e chove muito. Caiu, pé d'água. E aí Acabe vai contar para Jezabel o que Elias fez. E Jezabel manda um recado para Elias. Que os deuses façam comigo, me destrua, tipo assim, se até amanhã eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez. Então Elias, nesse momento, ele talvez tenha buscado um sentido dentro do raciocínio humano, da lógica humana. Não, já fiz tudo, esse povo converteu, agora não tem, todo mundo agora voltou para o Senhor, agora a adoração ao Senhor, e não foi bem isso que aconteceu. Mas isso era só na cabeça de Elias, na inteligência de Elias, na capacidade de entendimento de Elias, um grande homem de Deus. Mas nessa hora, quando ele não compreendeu a lógica da coisa, até agora está dando tudo certo. Eu falei para não chover, não choveu. Eu falei para pedi o menino para que o menino ressuscitasse, o menino ressuscitou. Pedi fogo do céu, veio fogo do céu. Pedi para chover, choveu. Mas agora eu esperava isso aí, nada. Deus não se deixa manipular por ninguém. Deus é Deus, totalmente, como dizem os teólogos, Deus é aquele que é totalmente o outro. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Agora, uma coisa a gente não pode ter dúvida com relação a Deus, que Ele é bom e só faz o bem. Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Isso é uma verdade, mas nós nem sempre vamos entender, e nem sempre vamos fazer algo, fazer alguma ação, esperando que Deus, da parte dele, faça do jeito que a gente quer que ele faça. Não. Deus faz do jeito que ele quer fazer. E talvez isso tenha chocado Elias. E nessa hora, nesse momento aí, no meu raciocínio, me parece que Elias tirou um pouco o olho de Deus, a dependência de Deus naquela hora que não estava entendendo nada. E ele fica com medo. Elias ficou com muito medo. Ficou com muito medo. Nos primeiros versículos do capítulo 19, está escrito assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor,
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Dependência de Deus, independência de Deus. Neste momento, Elias, por que ele teve medo? E por que ele fugiu? Porque ele sentiu que ele estava por conta própria. Não estava mais na dependência de Deus. Estava na dependência só do Elias. E quem era Elias diante daquela ameaça que estava à frente? O homem. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem comum. Um homem como nós mesmos. Como nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Era um ser humano. Normal. Sujeito a fraquezas. Até aqui, quantas realizações tão tremendas, tão poderosas ele fez em Deus, porque estava na dependência de Deus, dependendo de Deus, em cada instante, olhava para Deus, dependia de Deus, não olhava para Elias, muita ousadia, mas quando ele olha para Elias, naquela situação, ele teve medo, e ele fugiu. Independência de Deus é derrota. Independência de Deus, medo, fuga, fracasso, engano. Independência de Deus. Pedro, quando, lá em Mateus 14, quando Jesus estava vindo andando sobre as águas, e que Jesus falou: sou eu, não tenham medo. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá encontrar contigo, e tal. E Jesus falou: venha. Pedro desce do barco e anda sobre as águas, dependência da palavra do Senhor. Mas Pedro olhou para si mesmo: é um homem andando sobre as águas, esse tal, está tudo errado, e tal. Começou a afundar. Jesus, na hora que ele começou a afundar, o que ele fez? Senhor, me socorre, me salva. Jesus salva Pedro. E Jesus fala para Pedro: ô homem de pequena fé. Ou seja, não estava mais na dependência do Senhor. Quando Pedro estava na dependência de Deus, ele andou sobre as águas. Pedro tremendo, né? Quem é capaz os outros, eu gosto uma vez eu ouvi essa pregação, eu gosto muito dessa verdade aqui. Todos os outros apóstolos podem até ter criticado Pedro, a gente pode até ter criticar Pedro porque afundou, mas todos os outros apóstolos conta de ter visto Pedro andando sobre as águas, mas Pedro pode falar: não, eu andei. Eu andei. O outro fala: eu vi. Pedro: não, eu andei. Experiência tremenda, né? E a misericórdia do Senhor que a gente vê aqui, tanto com Elias quanto com Pedro. Elias, ele dá passo certo, mesmo com medo, mesmo naquele momento de dúvida, mesmo que a confiança dele fraquejou, do Elias e do Pedro também, mas ele dá passos certos, ele vai à procura do Senhor, ele vai procurar o Senhor. E ele, quando ele encontra o Senhor, ele abre o seu coração, ele fala dos seus sentimentos, e Deus não condena Elias. Deus não condena. Deus apenas levou Elias a refletir. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias viaja, Elias vai para longe, vai lá para o Monte Horebe e tal, distante. Outra experiência tremenda de Elias, não é? Naquela viagem ele come uma comida que o anjo traz para ele. Depois ele passa 40 dias e 40 noites sem comer, viajando. Só Jesus, Elias e Moisés tem registrado, pelo menos que eu me lembro agora, que teve esse jejum de 40 dias, conduzido pelo Espírito. Mas Deus não condena. Deus mandou ele, trouxe uma reflexão. O que você está fazendo, Elias? Aí ele, Deus, não, meu filho, volta, eu ainda tenho coisa para você ainda. Eu ainda tenho. Elias estava falando,
Mas Deus falou, não, meu filho, esquece o eu seu aí. Olha para o eu meu, eu tenho coisas para você ainda, Elias. E aquela presença de Deus, nós necessitamos da presença. Como é gostoso um tempo desse, num culto desse, não é? Meu Deus, no louvor, na adoração. Meu Pai do céu, como nós precisamos da presença do Senhor. Foi assim com Elias, ali a presença do Senhor curou Elias, restaurou Elias, e Deus fala com Elias, volta filho, volta, vai ungir Eliseu, vai ungir Jeú, vai meu filho, ainda tem coisa para você, vai. E Elias volta, renovado no Senhor, e agora Elias não é mais dependente de si mesmo, ele volta à dependência do Senhor de novo. E a gente vai no segundo livro dos reis, agora lá no capítulo 1, está Elias sentado no alto do monte, e lá, quando a gente lê o texto todo, o anjo estava sentado do lado dele, e Elias batendo papo com o anjo, e vieram o capitão dos 50, com os 50 soldados, lá, segundo Reis, capítulo 1, está lá, Elias, homem de Deus, desce, falando com certo deboche, Elias, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu agora, e consuma você e seus 50, olha Elias mandando cair fogo de novo, e o fogo caiu e queimou o capitão e queimou os 50, e veio outro capitão com mais 50, Elias, homem de Deus, desce aí, Elias, zombando de novo, Elias, então se eu sou homem de Deus, vamos ver se eu sou ou não sou, desça fogo do céu agora e consuma vocês seus 50, fogo de novo, plá, restaurou a dependência de Deus. Antes correu de uma mulher, agora vinha um capitão de um exército, 50 soldados, rapaz, qual é o homem para enfrentar um trem desse? Mas ele estava agora na dependência de Deus, não fugiu mais, nada de medo. Quando vem de novo, o anjo fala para ele, olha, o outro vem com humildade, se humilha diante dele, realmente reconhecendo, não, isso aí é homem de Deus mesmo, cai no fogo do céu desse jeito. O anjo do lado dele fala, pode ir com esse tem um coração quebrantado, esse aí é dos nossos. Era lá o capitão, mas ele é temente. Esse aí, vai com ele. Ele não vai te destruir, ele vai te proteger, inclusive. Foi, quer dizer, conjectura minha, né? Porque o anjo falou, não, está seguro agora, pode ir. Ele foi com aquele lá. Mais à frente um pouco, a gente vê, no capítulo 2, Elias andando com Eliseu, e de repente passa uma carruagem de fogo entre Elias e Eliseu, e vem um redemoinho, e pega Elias e leva Elias para o céu. Dependência de Deus. Nós não fomos feitos para viver a independência de Deus. Não tem como. É uma tolice nossa, né? Nós temos essa tendência humana por causa da natureza caída, mas é uma tolice. Atos 17, 28, Paulo fala assim, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Como? Não dá para viver fora. Não tem como. Não tem como. Embora nós não o enxergamos, Paulo fala, a gente, embora tateando, a gente tente encontrá-lo, mas nós estamos nele. Não tem como viver independência de Deus. Amém? Coloca-se de pé, por favor. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões. Passou por essa experiência que eu acho que muitas vezes nós passamos também, mas voltou, buscou em Deus, encontrou de novo em Deus. Dependência de Deus. Grandes vitórias, grandes feitos. Independente de Deus, medo e derrota e fuga. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelas lições maravilhosas da Tua palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco, meu Deus. Oh, meu Deus, a estupidez que é. Oh, Senhor, Espírito Santo, ajuda-nos em todo instante, Pai, em cada coisa que vamos fazer, Senhor. Tudo que vamos fazer, seja em palavras, seja em ações, meu Pai querido. Meu Deus, que possamos viver na dependência do Senhor, buscar a glória para o Teu nome, Senhor. Seja conosco como igreja, Pai. Ajuda-nos e livra-nos da independência do Senhor, meu Deus.
Oh, Pai querido, não queremos. Ajuda-nos em cada momento, Senhor, em cada instante, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, queridos, porque Ele é bom. Glória a Deus. Pastor Luiz, por favor.